para isso. Ok. Não tinha Gravar, tecnologia. Edmar. Eu Oi? coloquei para gravar, tudo bem? Ah, esqueci de perguntar, cara, na realidade. Eu tô colocando para gravar. Você se importa se a gente depois disponibilizar para alguns alunos que não podem participar no YouTube, cara? Não, sem problema algum. Sem problema Ai, algum. delicadeza, meu irmão. Me perdoe. Imagina, imagina. É, então, assim, esse papado, né, com um período extremamente curto ali de 2005 até 2013, a gente já consegue observar algumas mudanças, né, algumas mudanças que aconteceram. Essa imagem é do papado seguinte, em 2013, né, e a gente percebe o que? As pessoas já não estão guardando esses momentos mais na memória, né? Muito pelo contrário, elas estão guardando em seus Edmar, smartphones, em seus tablets. Oi. me perdoe novamente te atrapalhar. Alguns alunos estão questionando que a gente não está conseguindo ver a evolução dos slides. Você chegou a colocar na exposição aí, cara? A gente vê a tela, mas ele não está na tela cheia, entendeu? Isso seria Tá na tela legal. cheia aqui, tá na tela cheia. Deixa eu tentar sair de novo. Deixa eu tentar sair de novo. Podem me interromper, pessoal, aí quando quiser. Se não estiver escutando, ó, veja se foi agora. Tá na tela do papado que você propôs, mas não tá na tela cheia. Tem que acho que colocar no modo exposição, né? Tá no modo exposição, viu, Lê? Essa apresentação. Deixa eu abrir aqui novamente, peraí. Em cima, na canto direito, no canto superior esquerdo, aliás, tem a opção de exposição, na realidade. Tá. Canto superior esquerdo. Gravando lá, tem o logozinho da Keynote, o disquetezinho, a indicação de voltar, mais para cima ainda, né? Mais acima, bem mais acima, bem lá em cima, tá ligado? Peraí. No inferior direito tem a parte. Ó, quando eu pontuo aqui, ó, aqui abre, mas não abre para vocês. Estão conseguindo ver agora, não? Oi? E ver se agora fica melhor. Tenta de novo. Finalizar a apresentação. A Dani falou que do jeito que tá, dá para fazer, dá para continuar vendo. É só que você vai ter que ir clicando no slide do lado direito, do lado esquerdo, né? O slide por slide. Você estava no papado 2013, né? Mas não tá mostrando a tela cheia para vocês, porque aqui para mim a tela tá cheia. Eu consegui ampliar a tela, compartilhar a tela. E para mim, acho que para os alunos também não. Que é assim mesmo, só vai clicando na tela que já no slide que já vai dando certo também. A gente vai Tá. vendo. Então deixa eu sair aqui, porque eu não consigo, ó. Assim vai, não? Perfeito, dá para continuar assim, sem problemas. Dá. É uma pena que vai perder qualidade na hora que a gente estiver falando de caso clínico. Eu ia falar, mas deixa. Quer sugerir alguma coisa aí? Para enviar, eu tentava transmitir pelo meu aqui, mas eu acho absurdo. Vamos continuar do jeito que está aqui. Você, por favor, o que você achar melhor, meu Tá, amigo? tá. Deixa eu subir aqui. Mas o que vocês não. Que pena, viu? Peraí. Assim consegue visualizar aí, né? Tá na tela Tá, cheia, mas tá perfeito assim, tá bom? tá bom. Então tá joia. Tá? Então, o que que eu tento mostrar assim nessas duas imagens, pessoal? É um paralelo de um momento que nós vivemos em um curto período de tempo,
né? Um tempo relativamente curto, onde as imagens já não eram arquivadas, já não eram compartilhadas da mesma maneira, já não mais na memória, e sim em smartphones, e sim em tablets. E essa evolução tecnológica ela aconteceu também na odontologia, né? Sem que a gente tivesse consciência, muitas coisas que hoje faz parte do nosso dia a dia, muitas coisas que hoje para nós é muito comum, há algum tempo atrás, em 2005, em 2006, 2007, era um absurdo, né? Então, eu acho que o momento é de entendermos o que está acontecendo dentro da odontologia e começarmos a explorar tudo isso que tem já à nossa disposição, a nosso favor. É uma coisa que eu sempre gosto de, quando estou falando de cirurgia guiada, de definir alguns conceitos. Talvez para a maioria que está aqui, esses conceitos já sejam muito claros na cabeça de cada um de vocês, mas talvez para alguns ainda não. Para alguns ainda é algo muito obscuro, algo muito distante. E por isso que é fundamental a gente redefinir esses conceitos agora no início de nossa apresentação. Como, por exemplo, o que significa a palavra CAD. CAD nada mais é do que a criação dos desenhos tridimensionais. E essa criação, ela é obtida através de quê? Através de arquivos gerados por tomógrafo e gerados por escaneamento. Tá? Então, como por exemplo, dentro do escaneamento, a gente tem um arquivo chamado STL. Então, o STL ele é responsável por gerar ali aquelas malhas, aqueles triângulos que nos possibilita trabalhar o nosso paciente, tirar o nosso paciente do real e trazer o nosso paciente para o virtual. Tá? Então, toda vez que nós falamos de odontologia digital, é impossível não falarmos do arquivo em STL. O arquivo em STL, assim como o arquivo em DICOM, gerado pela tomografia, são os percussores aí de bons planejamentos cirúrgicos, né? Sendo que o STL, muitas vezes, na maioria das vezes, pode ser obtido sem que a gente faça investimentos em equipamentos. Porque o que nós precisamos, pessoal, não é do scanner, não é do tomógrafo. Nós precisamos dos arquivos. E hoje, em todas as cidades do país, nós temos radiologias e serviços de escaneamento que nos possibilita receber um técnico ali em nosso consultório com um aparelho de escaneamento e fazer esse escaneamento ali em um período de 3, de 4, de 5 pacientes, ou mesmo encaminhar esse nosso paciente para uma radiologia odontológica e nessa radiologia o paciente fazer a obtenção tanto do arquivo em STL quanto do arquivo em DICOM. Então, isso que é o nosso CAD. O nosso CAD é a criação, é o que nós fazemos com o arquivo, é o planejamento que nós executamos através dessas malhas, através do DICOM, através do STL, e isso que me possibilita fazer planejamentos de guias cirúrgicos, isso que me possibilita fazer planejamentos de modelos, de próteses, de placa de bruxismo, de inúmeros guias. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas possibilidades assim, que nós já estamos fazendo dentro desse universo da cirurgia guiada, dentro desse universo da odontologia digital. E como obter esse arquivo em STL, professor? Eu preciso fazer a aquisição do scanner? Não, já falei isso. O que você precisa é do arquivo. Mas esse arquivo você vai obter através do scanner intraoral ou através do scanner de bancada. Olha, eu moro em uma cidade no interior de estado X e eu não tenho esse serviço de escaneamento. O que eu posso fazer? Como eu posso fazer para entrar nesse universo digital? Vocês poderão obter, através da moldagem desse paciente, obter um modelo e esse modelo poderá ser enviado para o laboratório ou para o Planning Center e lá ser escaneado através do scanner intraoral ou mesmo através de um scanner chamado scanner de bancada. Tá? Então, por muito tempo, esse foi meu fluxo. Eu moldava o meu paciente, encaminhava o modelo para o meu laboratório, para a minha radiologia, e o paciente, eu obtinha ali os meus arquivos em STL. Tá? Então, assim, a odontologia digital, pessoal, não é uma coisa
absurda, não é algo que me requer grandes investimentos. Eu preciso comprar uma fresadora? Não, de forma alguma. Eu preciso comprar uma impressora? No primeiro momento, não. Eu costumo dizer que essa decisão de comprar é muito mais uma decisão de business, né? É muito mais uma decisão estratégica do que uma decisão emocional. Então, a gente, por muitos anos, viu aí no Mercado Livre, em sites como a PCD, vendas de materiais caríssimos, né? De pessoas que estavam comprando ali com o objetivo de transformar a sua clínica em digital e, na verdade, não estavam preparados para isso e aquele equipamento ficou obsoleto, né? Então, por isso que eu sempre digo, comece primeiro a trabalhar com o fluxo digital, comece a entender o que é o digital. A partir do momento que você entende que você trabalha com o fluxo digital, aí sim você vai observar a tua necessidade, tá? Eu, por exemplo, tem um consultório na Bahia, eu estou falando aqui do consultório, inclusive, uma cidade de 18 mil habitantes, no sertão da Bahia. Decidi voltar para a Bahia depois de 20 anos em São Paulo, continuo tendo atividades em São Paulo. E aí, quando eu cheguei aqui, eu me deparei com uma carência assim, de tecnologia. Pouquíssimas pessoas sabiam o que era cirurgia guiada. E aí eu comecei a oferecer o que já era a minha rotina em São Paulo. Comecei a oferecer cirurgia guiada. E hoje eu falo para vocês que 99% dos meus implantes são feitos através da cirurgia guiada. 99% das minhas próteses são feitas dentro do fluxo digital, em uma cidade de 18 mil habitantes. Então, isso é para mostrar para vocês que em qualquer lugar que vocês estiverem, vocês também poderão ingressar dentro desse fluxo. Você fala, e aí, o que que eu trouxe primeiro? A primeira coisa que eu trouxe foi o conhecimento, que é o que vocês estão buscando aqui hoje. E comecei a encaminhar esse paciente para fazer, na cidade mais próxima, 150 quilômetros, a tomografia, o escaneamento, para ali obter os arquivos, eu fazer o meu planejamento e aqui fazer a impressão da minha guia. Com o tempo eu observei que isso já tinha uma demanda que justificava, aí eu fiz a aquisição, além da minha impressora, também do meu scanner intraoral. Então, agora o paciente só vai lá fazer a tomografia, todo o restante ele é feito aqui, tá? Então, o CAD, ele nos possibilita isso. O CAD nada mais é do que essa criação, é transformar esse paciente de real em um paciente digital. E o CAM? O que é o CAM? O CAM é a manufatura, através tanto de usinagem quanto da impressão do que foi planejado, dos guias cirúrgicos, das nossas próteses provisórias. E tudo isso a gente consegue em um tempo muito curto. Então, o que que me encanta dentro dessa odontologia digital? O que que me encanta dentro da cirurgia guiada? O que me encanta é isso, é redução de tempo e alta previsibilidade. Só para vocês terem uma ideia, hoje tem fresadoras compactas, totalmente simplificadas, totalmente intuitivas, que nos fresa um elemento em 8 minutos e meio. Tá? Eu preciso fazer a aquisição dessa fresadora? Não, não precisa, porque hoje nós temos laboratórios no Brasil inteiro que pode fazer isso para nós. Professor, eu não gosto de planejar. Tudo bem. Eu também, por muito tempo, eu não planejava meus casos. E até hoje, em alguns casos, eu não consigo planejar. O que que eu faço? Eu encaminho para planning centers. Então, hoje nós temos planning center espalhado em todo o Brasil. E esses planning centers são responsáveis por duas coisas: por fazer o nosso planejamento, por realizar a impressão e muitas vezes até já nos encaminhar as guias com os provisórios, tá? Muitos planning centers têm laboratórios vinculados ou têm parceiros, são parceiros em alguns laboratórios e nos manda tudo isso pronto. Eu não tenho trabalho com absolutamente nada, tá? Então, o que eu quero que vocês percebam aqui nessa introdução é que para que vocês se tornem digital, vocês não precisam se preocupar com equipamento, não precisam se preocupar com investimento. O que vocês precisam é entender o fluxo e ter bons parceiros. A partir daí,
não tenho dúvida de que vocês vão começar a introduzir essa odontologia digital dentro do universo clínico de vocês. Mas, antes de mais nada, como tudo na vida, uma coisa que eu levo para a minha vida é sempre um pensamento de um autor chamado Simon Sinek, um desses gurus aí da internet, tem alguns livros fantásticos, e um deles é Comece sempre pelo porquê, né, que é o chamado círculo de ouro. Então, o que é odontologia digital é o que eu vou mostrar para vocês hoje, como essa odontologia digital, como essa cirurgia guiada funciona, é o que eu pretendo apresentar para vocês aqui hoje. Agora, por que se tornar digital? Eu espero que ao longo da nossa apresentação vocês possam encontrar os porquês de vocês, diante dos meus porquês, tá? Fiquem à vontade para interromper quando vocês quiserem, tá bom? Então, E a criança está internada. O tá me policial que... ouvindo? Eu vou mutar aqui a galera, tá? Para não atrapalhar você, tá, bicho? Não, tranquilo, tranquilo. Tá bom? O nome dele não foi divulgado. O agente entrou sem uniforme ou identificação no CTI deste hospital, em Duque de Caxias, onde a menina Heloísa dos Santos, de 3 anos, está internada. Ela foi baleada durante uma abordagem. Continuar, por favor. Ligar o seu áudio, tá? Edmar, você vai ter que ligar o seu áudio, tá bom? Eu mutei todo mundo. Só clica o áudio. Aí, não, ainda não. Você precisa liberar o seu áudio. Foi. Agora sim. Maravilha. Vou puxar para cá. Então, eu acho que quando a gente fala por que se tornar digital, porque nós já somos digital. Nós somos digital já há algum tempo. Nós somos digital na forma com que nós nos locomovemos, na forma com que nós é, é, nos interagimos uns com os outros, na forma com que nós nos hoje em dia a gente consegue assistir filmes dentro do avião, coisa que era um absurdo há algum tempo atrás. Outra coisa que é totalmente possível, que para a gente era algo muito distante há um tempo atrás, era escaneamento facial, né? Hoje a gente tem a possibilidade de realizar escaneamento facial com aplicativos no nosso próprio smartphone. Então, eu acredito que muitos que estão aqui, por muito tempo, se comunicou com o laboratório através de desenhos. Olha, o rosto é mais triangular, é mais quadrado, e hoje a maioria que está aqui se comunica através de fotos, através de vídeo e também, por que não, através de escaneamento facial, né, que você pode fazer de uma maneira aí gratuita. Outra coisa que é totalmente realidade dentro da minha rotina é poder compartilhar com o meu paciente resultados, enceramentos, diagnósticos feitos por tablets, por exemplo, por iPads, por exemplo. O DSD App, que está disponível para nós já há muitos anos, né, e hoje está presente, é uma plataforma presente, inclusive, dentro dos próprios scanners intraorais. Quem comprar um scanner intraoral hoje tem a biblioteca lá que te possibilita fazer o desenho do sorriso do paciente, que te possibilita fazer esse planejamento virtual e mostrar ali no mesmo momento para o paciente de vocês. É claro que assim, uma coisa que eu sempre digo, vai acabar o analógico, acredito que jamais irá acabar. Mas uma coisa que tem que ficar muito claro, não é o digital versus o analógico, é um com o outro, tá? Essas ferramentas, elas apenas aprimoram, apenas nos simplificam alguns passos.
através de ferramentas como essa, a gente consegue, por exemplo, superar as expectativas dos nossos pacientes. Hoje, eu não faço mais aumento de coroaclínica, cirurgia plástica periodontal, sem fazer um perioguide, sem fazer esse planejamento aqui para o meu paciente. Porque através... Opa, peraí que saiu aqui. Através de planejamentos como esse, pessoal, a gente consegue mostrar para o nosso paciente que o problema dele não é só uma questão de estética rosa, mas que também a gente precisa trabalhar a estética branca, também a gente precisa trabalhar com restaurações nesses elementos. E quando a gente avança um pouco mais dentro desse software de planejamento, quando a gente começa a entender um pouco mais esse software de planejamento e observar as vantagens que eles têm para nos oferecer, a gente consegue determinar aqui espaço biológico dente a dente sem preocupação. Então, quando eu opero isso dentro do meu modelo computacional, quando eu opero dentro do meu planejamento, no momento da cirurgia, isso tudo fica muito fácil. Porque eu tenho conhecimento biológico e eu tenho as ferramentas que me indicam exatamente, olha, vai por aqui, não vai por aí que não vai dar certo. Então, é isso que as ferramentas digitais nos possibilitam. Tá? Então, dentro de um planejamento de cirurgia plástica periodontal, onde o paciente acha que só isso vai resolver o problema dele, a gente consegue mostrar para ele que o problema dele é ortodôntico, que ele precisa fazer uma correção ortodôntica também. Muitas vezes, você falando, mostrando no espelho, ele não consegue perceber. Mas quando você apresenta isso para ele, ele consegue entender muito melhor e a aceitar o teu planejamento ali para ele. Então, é por isso que hoje eu não abro mão dessas ferramentas digitais dentro da minha rotina clínica. Então, quando eu pego o meu software de planejamento, quando eu pego o meu arquivo em STL, quando eu pego o meu DICOM, as fotos ou o próprio escaneamento facial, eu consigo definir aqui exatamente o que eu quero, o que eu pretendo. Então, vocês podem observar, não sei se algum já trabalhou com guia de aumento de coroa clínica, impresso, é isso. Aqui a gente tem as janelas de inspeção, abaixo é onde eu vou fazer a remoção de tecido mole, acima é onde eu vou fazer a remoção de tecido duro, tá? Então, com esse planejamento, eu vou imprimir essa guia e no momento da minha cirurgia eu sei exatamente o quanto eu devo remover e onde eu devo remover. Tá? Hoje, praticamente todos os planning centers aí pelo país já fazem esse tipo de guia através do PerioGuide. Tá? Então, vocês não precisam se limitar. Ah, mas eu estou aqui no Rio Grande do Sul, estou lá no Acre. Não importa onde você está, você pode exportar esses arquivos para qualquer planning center e depois de 2 dias receber lá via SEDEX. Tá? Só para vocês terem ideia, hoje, dentro da minha rotina de viagem, atendo aqui, atendo em Brasília, atendo em Belo Horizonte e São Paulo. Muitas vezes eu fecho os meus planejamentos dentro do avião. O paciente chega aqui no consultório, eu faço a avaliação clínica, encaminho para a solicitação dos exames, alguns são feitos aqui mesmo, o paciente faz esses exames, recebe esses arquivos e faço esse planejamento quando tenho tempo. Quando eu não tenho tempo, mando para o meu planning center de confiança e o planning center faz o planejamento, eu aprovo esse planejamento e aí quando eu volto, eu opero o paciente. Eu já estou com a guia aqui e o paciente me aguardando já para o procedimento cirúrgico, tá? Então, esse é meu fluxo, essa é minha rotina dentro da odontologia digital, dentro da cirurgia, seja essa cirurgia plástica periodontal ou mesmo a própria cirurgia guiada de implantes dentários ou de remoção de tecido conjuntivo ou de remoção de parafuso. Tudo isso hoje a gente já consegue fazer de maneira guiada, tá? Entender um pouco mais esse fluxo, como esse fluxo funciona, vocês vão ver que não tem nenhum bicho de 7 cabeças.
Esse fluxo funciona de uma maneira muito simples. O paciente chega dentro do consultório, solicitamos fazemos a avaliação clínica continua soberana e vai continuar para toda a vida, solicitamos os exames, o DAICOM e o STL, fazemos o planejamento. Eu hoje compartilho esse planejamento com o meu paciente de forma remota. Eu não recebo mais o paciente para apresentar o planejamento. Eu encaminho o planejamento por WhatsApp, faço uma call com esse paciente ali de alguns minutos e olha, você vai fazer esses implantes nessa região, por esta questão, aqui a gente vai precisar fazer a utilização de biomaterial e o paciente consegue visualizar aqui, tá? De uma maneira muito simplificada. Então, eu saí hoje de 5 intervenções para 2 intervenções. Então, hoje o meu paciente ele passa comigo para me conhecer, para eu conhecer e entender a necessidade dele, e ele volta comigo já no dia do procedimento cirúrgico. Tá? Quando eu fiz um planejamento virtual, muitas vezes o paciente já sai com a prótese já entrega, já com todos os padrões e parâmetros estabelecidos ali já diante da cirurgia. A gente consegue otimizar nosso tempo. Hoje, uma cirurgia de protocolo, por exemplo, com 6 implantes, sozinho, sem auxiliar, se for para fazer, vocês conseguem fazer. Porque o próprio guia afasta, coloca o sugador estéreo ali e vocês vão ver que não tem preocupação com o sangramento, é tudo muito mais simplificado. Tá? Então, a gente sai aí de um tempo, de um procedimento, de uma instalação de 6 implantes, de 1h30, por exemplo, né? Colocando em uma média tranquila, para um fluxo aí de 30, 40 minutos. A conclusão é 1h30 já com a instalação ali, com a captura da prótese. Então, essa otimização de tempo para mim é muito valiosa. E o que você precisa para isso? Você precisa de 3 coisas, né? Já falei algumas vezes, gosto de repetir, né? Para que vocês vejam que não tem segredo. Precisa de fotografia digital ou vídeo. Essa fotografia digital ou vídeo pode ser feita do seu smartphone, não precisa ser câmera profissional. Se quiser, se tiver, ótimo. Se não tiver, não tem problema nenhum. Vocês conseguem trabalhar com o recurso que você tem. Você vai precisar de uma tomografia computadorizada para gerar o arquivo em DICOM e do escaneamento intraoral ou de bancada para gerar o STL. Tá? Com tudo isso, vocês conseguirão executar aí o teu planejamento virtual para uma cirurgia guiada e muitas vezes dentro de um fluxo todo guiado. Tá? Embasamento científico, nos últimos 5 anos, aí, são mais de 46 mil publicações envolvendo o tema cirurgia guiada. Né? Nós tivemos um salto aqui de 2016 até 2021, absurdo, né? Se a gente pegar de 2021 para cá, muito maior, mas eu quis deixar aqui nesse período de 2020, foram mais de 1.244 publicações envolvendo o tema cirurgia guiada. Tá? Então, não é uma coisa nova, temos literatura consistente para isso, não é mais difícil como era no passado, porque antes a gente tinha muito trabalho, antes a gente tinha muito custo, antes a gente tinha muitas etapas e ainda assim corria o risco de não dar tão certo. Né? A realidade era essa. Cirurgia guiada não é um assunto novo, né? A cirurgia guiada já está aí presente já desde a década de 70, mas com funcionalidade, com efetividade, eu posso dizer que nós podemos colocar aí de 2018, 2017, 2018 para cá. Antes disso, a gente ainda penava. Antes disso, os kits ainda não eram obsoletos. Antes disso, ela não tinha a credibilidade que tem hoje. Tá? Uma coisa muito boa que aconteceu no mercado de implantes nacionais e internacionais é que as empresas evoluíram muito em termos de tecnologia e todas remodelaram seus kits de cirurgia guiada, como estão remodelando os seus kits de implantes zigomáticos, por exemplo, e nos possibilitando essas utilizações com muito mais simplicidade. Tá? Eu vou falar da Sim, a empresa que eu sou consultor científico, entretanto, nós temos outras marcas aí fantásticas, com kits excelentes,
mas o kit que nós desenvolvemos atualmente, o kit que é utilizado hoje, ele é extremamente intuitivo. Se a gente pegar o kit que era utilizado de 2016 para trás, pessoal, era muito confuso, era muito confuso. Então, era muito mais complexo e complicado do que simplificado. Então, não vale a pena. Eu acho que a cirurgia guiada, ela veio, a odontologia digital veio para simplificar, não para dificultar mais. E se eu puder definir o que é cirurgia guiada dentro de uma imagem, eu pontuo essa aqui, uma bússola. Para mim, cirurgia guiada é isso, é direcionamento, é precisão, é previsibilidade, tá? E pensando do ponto de vista clínico agora, como é feito isso? Para quem não conhece, para quem ainda não trabalhou com cirurgia guiada, é muito simples, é muito simples. Acredito que dentro da demanda de vocês, os casos que têm vindo não são mais casos de protocolo como no passado. Os casos que chegam para vocês hoje são casos de central, casos de lateral, de pacientes jovens, de pacientes esclarecidos, com alta demanda estética, e aí que a cirurgia guiada vem aí fazendo nos ajudando, né? Nos ajudando a devolver a situação do paciente com previsibilidade. Esse aqui foi um dos casos, um dos primeiros casos feitos com cirurgia guiada, em utilização do implante Slim, no kit novo, assim que nós fizemos o kit novo, né? Meu grande amigo Felipe Araújo, né, foi protagonista aí, um dos desenvolvedores desse kit junto conosco, é das pessoas que mais proliferou aí cirurgia guiada pelo país, dentro dos credenciamentos. E o que a gente observa aqui? A gente observa que um paciente com dente aparentemente rígido, né, com tudo ok, está com o dente totalmente comprometido, e a gente observou isso através dos exames de imagens, exames já corriqueiros dentro da nossa clínica. Só que nesse caso a gente usou um pouquinho mais. Obteve o STL através do escaneamento, obtivemos o DICOM através da tomografia e com isso fizemos o planejamento virtual. Jogamos essas imagens dentro de um software de planejamento. Software esse, pessoal, que nos permite, muito além de encontrar o posicionamento dimensional ideal, de nos mostrar qual a densidade do osso que aquele implante vai ficar em contato, o quanto de osso vai ficar nativo, vai ficar em contato com o implante, o quanto de biomaterial vai ficar em contato com o implante, tá? Isso é uma das coisas, essa é uma das coisas mais interessantes assim que eu observo dentro da cirurgia guiada, desse universo digital, é nos mostrar onde nós vamos chegar, qual o resultado que nós vamos ter muito antes de levarmos isso para o nosso paciente, levarmos isso para a boca do nosso paciente, tá? Então, colocar um implante bem posicionado, eu não tenho dúvida de que todos nós sabemos colocar, tá? Mas garantir que esse implante fique com estabilidade, garantir que esse implante fique bem posicionado do ponto de vista apical, em um caso de extração seguida de implante, isso não é fácil, isso não é tão simples, né? Muitas vezes a gente está aí diante de um implante imediato, fazemos a remoção desse elemento e quando nós vamos instalar um implante, prevendo ali uma carga imediata, a gente percebe que teve baixa estabilidade, e aí a gente tem dois caminhos: fresar um pouco mais e descer esse implante um pouco mais, ou trocar por um implante maior, que seria o ideal. Mas nem sempre a gente tem altura para a colocação de um implante maior. Nem sempre nós vamos conseguir descer esse implante um pouco mais sem prejudicar o nosso perfil de emergência, tá? Então, definir a macrogeometria do implante, definir a característica, o tipo de implante que eu vou utilizar antes do procedimento cirúrgico é algo que nós já fazemos, só que aqui o software não me permite testar. Olha, eu vou colocar um implante Unitight, não quero colocar um implante Unitight, vou colocar um implante Epicut, porque eu tenho um osso com a densidade mais baixa, e a gente vai brincando dentro disso.
tá? Professor, eu não sei fazer planejamento virtual, eu não gosto, eu não sou da tecnologia. Não tem problema, o teu Planning Center pode fazer isso para você, tá? Não tem problema nenhum. O que que você precisa saber? O que que você precisa conhecer? Você precisa conhecer de princípios biológicos, você precisa conhecer do que você vai dispor para fazer esse procedimento digital, tá? Então, a gente não vai entrar na técnica, mas existem inúmeros extratores no mercado que vai nos possibilitar a remoção do elemento de uma maneira atraumática, porque é isso que a gente busca sempre a preservação dos tecidos circundantes, sim, sempre a preservação do meu alvéolo cirúrgico, para que eu possa garantir aqui a preservação alveolar, para que eu possa garantir a manutenção dos meus tecidos de suporte, tá? E nesse momento, eu já planejei lá atrás qual o melhor implante para eu colocar aqui. Seria um implante cilíndrico? Seria um implante cônico? Seria um implante híbrido? Né? E toda vez que a gente pensa no tipo de implante, a gente não está pensando na marca, porque todas as marcas possuem geometrias distintas. A gente está pensando na geometria do nosso implante. A gente está pensando na macrogeometria, na microgeometria, no tratamento de superfície que esse implante recebe, no tipo de superfície que é aplicada sobre a microgeometria desse implante. Tá? Então, assim como nós temos copos indicados para situações diversas, sabemos que nós temos implantes indicados para situações diversas. Tá? Então, eu vou trabalhar com implante cilíndrico nessa região? Posso? Pode. Vai ter uma alta performance? Não. Para essa região, o melhor cenário é utilizar um implante agressivo, né, de roscas agressivas, de roscas cortantes, e ele seja cônico ou híbrido, tá? Mas não cilíndrico. E qual plataforma que eu vou utilizar? Vou utilizar um Cone Morse, um HE, um HI? Eu já fiz muito HE na vida, mas hoje eu já não faço mais. É bom, funciona bem, mas para regiões posteriores, com baixa demanda funcional estética em elementos unitários, é claro que eu vou optar por uma conexão hexagonal interna ou por uma conexão do tipo Cone Morse, que é a minha conexão de eleição por algumas questões. Estou vendo que o tempo está avançando aqui, né, por conta dos probleminhas técnicos, então eu vou passar aqui de uma maneira mais rápida que tudo que é relacionado a artigos, mas assim, eu não gosto de falar com base em minhas experiências, eu Bom, gosto de falar com base na literatura, tá? E quando o a que você gente... definir está definido, Carol, em termos de tempo, tá bom? A gente está aqui à sua É? disposição. A aula está Então tá fantástica, bom, só eu estou faltou vendo vir aqui que aqui já da. vai dar 9 horas, eu já comecei a ficar preocupado, que eu tô nem na metade da aula. Pessoal, eu sei que O estão todos tempo, você quem cansados manda. aí, tá? Você quem Cansados com manda, a nossa cara. segunda-feira. Obrigado, Lê, obrigado, tá? Mas algumas coisas assim eu não vou pular, assim, porque é fundamental, né? Então, aqui alguns trabalhos com elemento finito, eu gosto muito de estudar elemento finito. E aqui a gente mostra claramente tudo que a gente conversou. Se vocês observarem aqui, ó, conexão hexagonal externa, aqui conexão hexagonal interna, aqui com Morse. O que é possível visualizar aqui? Todos os pontos muito amarelos, muito claros, é onde nós estamos recebendo muita tensão. E por que o meu parafuso do hexágono externo fratura? Por que afrouxa? Porque vocês podem observar que é o parafuso que garante a estabilidade da prótese. Esse hexágono, pessoal, ele tem 0,7 milímetros, no máximo 1 milímetro. Então, ele não vai resistir a essas tensões. Quem vai resistir vai ser o meu parafuso. E mesmo assim, olha o que eu observo aqui, gap. Isso vai acontecer em todos os casos que você colocar um hexágono externo e trabalhar ali em uma solução unitária. Olha isso aqui. Onde é que está sendo distribuída essa carga? Está sendo distribuída muito próximo do meu osso. Que osso que eu tenho nessa região? Osso cortical. Extremamente fragilizado a força de cisalhamento. O osso cortical é muito resistente à força de compressão, mas não à força de cisalhamento. E toda vez que eu tenho aqui
uma alta demanda funcional em um implante hexágono externo, o que vai acontecer com o meu osso? Vai sofrer. E aí eu vou ter salserização por duas razões. Por questões biomecânicas e também por questões microbiológicas, porque sempre vai existir gap. Sempre vai existir gap quando eu estou trabalhando direto sobre o implante hexágono externo. Quando eu vou para o implante hexágono interno, eu percebo que eu tenho uma distribuição de força, uma dissipação de força muito melhor. Porque eu tenho um hexágono que tem um dobro do tamanho. E agora já não mais para fora, mas para dentro. Ainda continuo recebendo tensão aqui próximo ao osso cortical? Sim, mas muito mais centralizada. Agora, olha o que acontece quando eu tenho um implante do tipo Cone-Morse. Toda a minha força ela é concentrada no centro do meu componente, no centro do meu implante, preservando o meu tecido, preservando aqui o meu osso cortical, evitando que eu tenha gaps e aqui contaminação microbiológica. Então, do ponto de vista biológico e funcional, eu tenho grandes vantagens, né? Sem falar no perfil que é criado dentro desse tipo de conexão. Tá? Então, entenda, não estou dizendo que HE não funciona, HI não funciona, funciona muito bem, mas nenhum tem todas as vantagens que um implante do tipo Cone-Morse possui. Tá? Então, para esse caso, não poderíamos deixar de eleger um implante do tipo Cone-Morse. Aqui eu fiz o assentamento da minha guia, e essa guia, ela está aqui bem retida nos meus implantes, é uma guia retida em dentes. E o que eu preciso observar nessa guia retida em dentes? Que eu tenho aqui, olha, espaços que têm que estar totalmente passivos. Essas são as chamadas janelas de inspeção. É através dessa janela de inspeção que eu observo se eu estou com a minha guia bem assentada ou não. Se você tiver gap aqui, é que algum erro ocorreu, seja no planejamento, seja no escaneamento, na obtenção das imagens ou mesmo na própria impressão da tua guia, tá? A tua guia ela tem que descer passiva. Então essa é uma guia de apoio dentado, tá? E toda guia de apoio dentado terá janelas de inspeção. Além da janela de inspeção, a gente vai ter as anilhas, que vai me possibilitar a minha fresagem. E o objetivo, pessoal, é que a gente tenha o planejado versus executado. Peraí, aqui é uma apresentação, pena que não vou conseguir mostrar para vocês, viu? Peraí, veja se vai. Conseguiu mostrar a transição aí, Leandro? Conseguiu observar a transição ou não? Assim, tenta de novo, vai. A gente vê. Foi? Não, não tá tendo visualização de Não transição, está cara. tendo Isso aqui é uma imagem que está sobreposta, pessoal. Pena que não está mostrando que você tem o planejado com uma foto exata do executado, tá? Eu vou tirar aqui de lado só para vocês observarem, ó. Então, ó, planejado, executado, planejado, executado. Então, é essa perfeição que vocês precisam buscar dentro da cirurgia guiada, tá? Se não for assim, não serve. E aí, observando que a guia está bem adaptada, vocês vão começar a fresagem, sempre com muita irrigação. Nos kits de cirurgia guiada da Sim, todos têm safe drill, que é o limitador de profundidade. Então, ao descer com essa fresa e atingir ali a minha ponta de chave redutora, você vai ter a limitação exata de a profundidade que você vai estar fresando. Então, você tem a chave redutora garantindo que não tenha movimento pendular e você vai ter a tua anilha, o teu safe drill, que vai permitir que você atinja a profundidade desejada sem preocupação com
estruturas anatômicas, tá? Então, é fazer de olho fechado, é soltar na mão do auxiliar, o auxiliar faz. Tá? Então, aqui é a chave redutora, à medida que você vai trocando as fresas, você vai mudando a ponta dessa chave, e aqui a nossa anilha, utilizada para definir a profundidade desejada, tá? Seguiu mais um pouquinho, finalizou a fresagem, qual implante eleger? Elegemos aqui um implante Slim, um implante de 2,9, estamos trabalhando em um elemento lateral superior. Então, o implante Slim ele é indicado para lateral superior, incisivos centrais e laterais inferiores. Um implante extremamente estreito, que permite parafusar componentes sobre ele, tá? Não é componente batido, né? Componente parafusado. Tá? Então, para esse caso, a gente optou por um implante Slim, e aí avançamos com a instalação desse implante, sempre com a minha guia em posição. Então, eu fresei com a minha guia em posição e eu estou descendo com a minha guia em posição. É claro que é com a minha guia em posição, professor? Não, não é. Nem sempre foi assim. A cirurgia guiada no passado, a gente fresava com a guia e instalava o implante sem ela. Tá? Hoje, a própria chave de instalação do implante, pessoal, ó, ela é guiada aqui dentro dessa anilha. Tá? Então, no momento que você começa a descer o teu implante, a própria chave impede que você tenha movimento pendular. E aí a gente avança aqui para a instalação do implante, de acordo com a especificação do fabricante, tá? Vamos fazer a inserção dele. E o que que eu quero? O que que eu espero? Eu espero que o meu planejamento fique exatamente igual, a minha execução fique exatamente igual ao meu planejamento. Tá? Então, aqui embaixo, o meu planejamento, aqui em cima o meu planejamento, aqui embaixo a minha execução. Então, o implante instalado exatamente onde eu quero que ele fique, tá? Já coloquei o abattement universal, nesse caso, e aí eu sigo para a colocação do meu provisório, que já foi fresado anteriormente, que já veio adaptado em meu componente, e aí após instalado o meu implante, eu vou encaixar esse provisório em posição. Quanto tempo vocês demoram para confeccionar um provisório como esse? Eu demoro pelo menos 40 minutos para fazer perfil zona crítica, subcrítica, para criar o perfil de emergência adequado, para fazer o polimento adequado, tá? Então, pessoal, é 1h30 a mais, são 40 minutos a mais que você tem dentro da tua agenda, tá? E isso tudo, no final das contas, contam, porque conta o quê? O que nós temos de mais caro dentro do nosso consultório, dentro da nossa clínica, é o nosso tempo, é a nossa hora clínica. Isso é o mais caro. E não só isso, a experiência do cliente. É o paciente terminar o procedimento e falar para você já, e voltar sem dor, e voltar sem edema, tá? Então, tudo isso nós já temos à nossa disposição. Então, nesse caso, foi colocado o provisório imediato, foi observado aqui que ficaria um gap, foi visto a necessidade. Eu sou cria do Jolim, então eu trabalho muito com manejo tecidual, eu não faço região anterior sem fazer enxerto conjuntivo, tá? Então, fizemos aqui o preenchimento do gap com biomaterial. Após o preenchimento do gap com biomaterial, em caso que poderia ser um Lumina Boni, por exemplo, de granulação média ou fina, de acordo com a espessura do gap que você tem, tá? Feito aqui o preenchimento do gap, já previsto dentro do meu planejamento, eu venho e faço aqui a minha... Venho aqui e faço o meu enxerto de tecido conjuntivo para garantir a preservação. A gente não vai entrar na técnica, que não é o propósito do nosso bate-papo, tá? Feito aqui a colocação do nosso tecido conjuntivo, nós estamos aqui já com a situação
finalizada com provisório. Então, um procedimento como esse, que normalmente demoraria 2, talvez até mais tempo, você consegue executar aí com tranquilidade em 30, 40 minutos, tá? Levando em consideração toda a preparação do paciente e tanto pré quanto pós-operatório, tá? E o que a gente vai buscar é sempre isso, tá? Aqui vocês observam resultado imediato, depois de 2, depois de 3 meses, distâncias equilibradas, tá? Ah, professor, mas estava longe aí até eu faria dessa forma. Mas o que eu gosto de dizer, comecem a fazer cirurgia guiada, pessoal, em casos limítrofes, em região de incisivo, central e lateral inferior. Porque assim como eu, acredito que muitos de vocês já perderam algumas noites de sono antes e depois desse tipo de procedimento. Por quê? Será se eu toquei na raiz do dente vizinho? Será? A gente nunca sabe. Radiografa, muito preocupado. Quando eu faço um incisivo central lateral inferior dentro do fluxo digital, dentro da cirurgia guiada, eu tenho tranquilidade, porque eu já operei o paciente antes virtualmente. Então, eu sei que aquele implante vai caber ali, que aquele implante não vai comprometer o dente do dente vizinho. Situações que eu utilizo muito cirurgia guiada, pacientes de maxilas atróficas, pacientes com regiões limítrofes. Eu instalo o meu implante bem posicionado e faço a reconstrução simultaneamente, tá? Então, hoje, eu sou adepto às reconstruções, tá? Por muitos anos eu fiz muitas reconstruções. Não faz muito tempo que eu faço Monfort, não faço, confesso para vocês, mas uma coisa é fato. Hoje eu não reconstruo mais e depois instalo o implante. Se eu tiver de reconstruir, eu reconstruo simultânea à instalação dos meus implantes, garantindo que os meus implantes vão ficar bem posicionados, que é o mais importante, tá? Então, é isso que a gente busca dentro da cirurgia guiada, a gente busca que o nosso resultado seja exatamente igual ao que nós planejamos, tá? E o Brasil hoje é um dos países com maior número de dentistas no mundo, isso não é novidade para ninguém, aqui a gente já tem mais de 370 mil, mais de 50 mil implantodontistas, esse dado aqui não está atualizado, mas isso assusta? Não, isso não assusta. Por quê? Porque assim como muitos de vocês devem ter percebido que, infelizmente, cada vez as instituições de ensino têm se preocupado muito mais com a questão financeira do que com o ensino em si. E aí, por mais que a gente hoje tenha jovens com muita habilidade tecnológica para manipulação de software de planejamento, a gente tem jovens formados com pouca base biológica. Não que isso não possa ser revertido. Eu não tenho dúvida, né, de que a união das duas coisas, da base biológica com o digital, ela é possível para todos nós, independente da nossa idade, independente da nossa formação. Por quê? Ficou fácil. A gente tem informação hoje na palma de nossas mãos, né? Hoje eu estou dentro da casa de vocês, eu agradeço por estar aí com vocês, pela presença de cada um de vocês, coisa que eu não imaginava há 10 anos atrás. Para mim era algo totalmente impossível, tá? Então, da mesma maneira, a odontologia digital que parecia ser impossível, hoje ela está democratizada, hoje ela é possível para todo mundo. Se eu posso trabalhar com odontologia digital dentro de uma cidade de 18 mil habitantes, no sertão da Bahia, por que vocês não podem? Né? Qual a diferença nossa? Tá? E quem começar hoje vai sair na frente. Isso aqui é um dado que eu tenho, tá? Hoje 98% dos dentistas no mundo trabalha dentro do fluxo analógico ainda, apenas 2% está dentro do fluxo digital, tá? Apenas 2%. Então, quem começar hoje, eu não tenho dúvida de que vai sair na frente. Tá? E desses 2%, pessoal, 3% faz tudo. Tem tomógrafo, tem scanner, escaneia, faz o planejamento, faz a impressão, faz a fresagem. 97% trabalha com parceiros.
Eu, por exemplo, trabalhei por muitos anos com parceiros. Hoje eu tenho um fluxo dentro do meu consultório? Tenho, mas porque justifica ter. Tá? Então, a decisão por entrar dentro do fluxo digital, ela é ela é fundamental, vocês têm que entrar. Agora, adquirir equipamento é outra história, tá bom? É outra história, não é o momento, talvez. Comece a entender o fluxo. E quando a gente fala, quando a gente compara aqui as intervenções clássicas com as digitais, hoje eu saio de duas intervenções cirúrgicas para uma, que é o caso das reconstruções. Mesmo quando eu quero fazer reconstrução, eu reconstruo com instalação do implante simultâneo. Daí eu saio de 10 a 15 consultas de atendimento e vou para 3 a 5. Eu saio de 6 a 8 meses de tratamento e vou para 2 a 4. Ah, mas é por causa do fluxo digital? Não, por causa da tecnologia. Hoje eu tenho implantes nacionais com tratamentos de superfície com hidroxapatita, como, por exemplo, Unidade, que me permite reabrir o paciente em 28 dias. O mais tardar, 45, 60 dias. Quando muito, 90 dias. Tá? Então, todo mundo ganha com isso. A precisão é superior à mão livre, incontestavelmente falando, tá? E quando você tem que trabalhar com fluxo digital, trabalhe com casos limítrofes. É isso que foi dessa forma que eu comecei, tá? Trabalhando em situações limítrofes. Depois sim eu fui avançando. Eu trabalhei com todos os planicenters que vocês possam imaginar. Planicenter de Salvador, Planicenter de Ribeirão Preto, Planicenter de Minas, Planicenter do Rio de Janeiro, Planicenter de Brasília, né? Hoje eu tenho o meu Planning Center, mas trabalhei com todos eles e fui muito bem servido. Tá? Então, vocês não precisam se preocupar, porque todos os Planning Centers hoje estão bem capacitados. E a maioria deles tem planejadores que são dentistas, que é uma grande vantagem que nós não tínhamos no passado. A maioria era técnico, de informática, era uma loucura, assim, né? Então, a odontologia digital está vivendo uma melhor fase, assim, ela não está pronta, ela está em construção e vocês serão responsáveis por construir essa odontologia digital. Posso dizer que a odontologia digital é sinônimo de flapless? Não, não é sinônimo de flapless. Se eu precisar abrir retalho, eu vou abrir retalho. Sempre que possível, eu faço flapless. Flapless, sempre que possível eu faço flapless. Mas quando eu preciso fazer reconstrução simultânea, eu abro retalho e tudo bem. Não tem mal nenhum. Quando eu preciso fazer osteotomia, eu abro retalho e tudo bem. Não tem mal nenhum. E dentre as vantagens, dentro dos meus porquês, ainda trabalho e ainda falo e prego odontologia digital por onde vou, eu posso dizer que essas são as principais, algumas se repetem porque eu acredito muito. Redução do tempo cirúrgico, aumento do conforto do meu paciente, previsibilidade, precisão, redução de sangramento, alta taxa de sobrevivência, não sou eu que estou falando, é a literatura que fala, diminuição de dor, de edema pós-operatório, recuperação mais rápida do paciente, preservação dos volumes ósseos ao redor do implante, provoca pouco desconforto, pouca dor pós-operatória quando comparada a técnicas convencionais. Eu tenho possibilidade de trabalhar dentro de um fluxo todo digital. E o mais importante, o meu implante fica impecavelmente da minha posição tridimensional desejada, tá? Eu não vou me estender muito mais, eu já passei aqui do tempo, mas eu posso dizer que o meu pensamento, né, o que eu acredito é que a odontologia digital e novas tecnologias já fazem parte do nosso presente. Porém, nada substituirá o conhecimento adquirido aqui. Apenas nos beneficiará melhorando os nossos processos e os nossos resultados. Tá? Então, odontologia digital não é odontologia digital versus odontologia analógica, é uma com a outra. Tá? E eu espero que vocês possam incorporar esse fluxo dentro do consultório de vocês a partir de amanhã, porque vocês só vão ganhar. Tá? Eu vou deixar aqui meu contato, eu me coloco à inteira disposição para o que vocês precisarem, pode contar comigo. Tem aqui o Instagram, que é Dr. Edmar Guiar.
que eu acabo, é um Instagram pessoal, mas posto muita coisa sobre novidades, sobre eventos que vai acontecer, muito mais no Stories do que no feed. É, o e-mail consultor científico, como vocês viram, eu sou consultor científico da Sim, mas tem aqui edmar.aguiar, podem me mandar mensagem quando quiser. Deixo meu telefone à disposição do professor Leandro, pode compartilhar com vocês, quem quiser meu telefone, ele vai compartilhar aí com vocês. Eu esqueci de colocar aqui na apresentação. O que eu puder ajudar para que vocês possam ingressar dentro desse universo de uma maneira simplificada, isso vai ser meu papel, tá? Dentro de um tempo relativamente curto que nós tivemos, eu imagino que todos estão cansados aí na segunda-feira, eu espero ter passado um pouquinho, ter mostrado um pouquinho dos meus porquês. É claro que muitas coisas hoje eu já venho fazendo dentro desse fluxo, que não foi possível mostrar, como, por exemplo, diversas guias de remoção de tecido conjuntivo, guia de levantamento de seio, guias de remoção de parafuso de enxerto, guias com ortodontia, que era algo impossível no passado. Então, tudo isso eu já faz parte da minha rotina, eu ajudei a desenvolver, eu tenho certeza que vocês também, a partir do momento que entrar dentro desse universo, vai ajudar a desenvolver muitas possibilidades de guias, garantindo o conforto dos pacientes, dos nossos pacientes. Tá bom, pessoal? É isso, muito obrigado. Eu agradeço imensamente. Eu fico aqui aberto, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma colocação, tá? Para que a gente possa seguir aqui com o nosso bate-papo. Tá? E como eu disse, meu telefone está com o professor Leandro. Ele vai compartilhar aí com quem quiser, e quem quiser conversar comigo depois, eu vou ficar à inteira disposição, tá bom? Contem comigo. Vamos ingressar nessa odontologia digital, porque é o presente, não é o futuro, tá? Espero que vocês, dentro de um caso muito simples aí que eu trouxe para vocês, tenham podido observar aí que não tem segredo, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. Muito bem. Você me ouve, Edmir? Edmar, desculpa. Você me ouve, Edmar? Ouço bem, ouço bem. Muito bem. Cara, posso fazer algumas perguntas? Juntei algumas aqui. E, Claro. inclusive, convido aos colegas a fazerem perguntas também. Eu vi que sua vivência na parte da cirurgia guiada ela é muito ampla, né, no final das contas. O que você pode falar dos perio guides, né? Aquelas guias desenvolvidas para ajudar na cirurgia periodontal, que é uma área que eu gosto bastante, por exemplo, cara. A gente hoje tem muita precisão nessas guias. Qual que é a tua expertise nessa área, cara? Eu faço muito, né? Minha primeira guia que eu fiz foi com os meninos da DECAD, São Luís do Maranhão. Eu diria, eu acho que foi o primeiro planning center no país aí que começou a desenhar essas guias de PerioGuide, tá? A minha primeira guia foi em 2017. Depois disso, eu já perdi as contas de quantas guias eu fiz. O que que eu gosto assim dentro das guias de para aumento de coroaclínica, para cirurgias plásticas periodontais? Primeiro ponto que eu gosto muito é poder mostrar o planejamento para o paciente, mostrar para o paciente que o caso dele não se resume à remoção de tecido mole, mas que também haverá necessidade de remoção de tecido duro, que o caso dele não vai ser resolvido apenas com o procedimento de cirurgia plástica periodontal, mas também haverá necessidade de fazer restaurações estéticas, laminados cerâmicos, enfim. Tá? Então, para mim, o que tem de mais legal dentro do planejamento, é claro que eu acho que todos nós que estamos aqui fazemos esse tipo de procedimento com o apoio da sonda. A sonda ela é crucial, eu mesmo com a guia eu utilizo minha sonda, mas uma coisa é fato, a gente ganha muito tempo. Eu ganho muito tempo. Por quê? Eu sei que no pré-molar eu vou tirar apenas 1 milímetro de osso, e no meu segundo pré-molar eu tenho que tirar 2. No meu canino eu tenho que tirar 0,5 milímetros. Tá? Então, essa precisão aí na análise global do sorriso do meu paciente é o que mais me encanta. Eu pego um procedimento que antes eu demorava 2 horas, que era o tempo que eu demorava para fazer um procedimento cirúrgico como esse, hoje eu gasto 40 minutos.
30 minutos, 40 minutos dentro de toda a preparação ali do paciente, tá? E hoje, todos os planning centers fazem esse tipo de procedimento cirúrgico. Uma outra coisa que eu tenho feito muito, comecei a fazer muito, porque é algo recente, paciente com sorriso gengival. A gente tem feito alguns blocos, a utilização aqui de alguns blocos que limita a musculatura, tá? Esse bloco é em resina, né? Uma resina esterilizada, biocompatível, que me possibilita prender aqui o meu tecido e reduzir esse problema que é o sorriso gengival aí, que muitas vezes, que antes nós tentávamos resolver através de amarrilhos ali, amarrando a musculatura, com aplicação de toxina. Hoje isso também tem sido, dentro da parte estética periodontal, isso tem sido algo muito relevante e que eu tenho feito aí uma rotina clínica aqui no meu dia a dia, tá? Mas eu não abro mão hoje. Hoje eu não faço nenhum procedimento de cirurgia plástica periodontal sem uma guia, tá? Por quê? Por essas questões que eu falei, que é facilmente visualizada aqui, ó. O próprio software de planejamento já me mostra o que é meu espaço biológico. E através dele, tá? E através dele eu consigo ter precisão. Aqui eu faço a remoção dos tecido, depois que eu faço aqui, eu faço o descolamento. Após fazer o descolamento, eu faço a remoção do meu tecido duro, que está limitado por essa margem superior. Condiciono essa estrutura, posteriormente eu suturo, né? Um procedimento aí que demoraria que antes eu demorava 2 horas, hoje eu faço em 30, 40 minutos aí com tranquilidade, tá? Então, de perioguide é isso, tá? E assim, eu costumo dizer que a aquisição das imagens, ela é mágica. Por quê? Porque você consegue, você não precisa convencer mais o paciente, você mostra o paciente. Você está vendo isso aqui? Olha como é que é a tua mordida. E aí, vamos fazer o procedimento cirúrgico? Vamos fazer o procedimento cirúrgico, mas você precisa também fazer a tua ortodontia, que eu posso utilizar os próprios arquivos e fazer, por exemplo, o Invisalign, ClearCorrect ou qualquer outro alinhador aí. Hoje, inclusive, tem Planning Center que tem desenvolvido alinhadores estéticos sem chancela, sem nada, e que funciona muito bem, tá? Eu não sei se eu respondi aí, professor. Respondeu perfeito. Ó, tem mais uma dúvida aqui. Acho a incisão com a lâmina 15C difícil fazer com perioguide. Você usa microlâmina ou bisturi elétrico? Olha, eu consigo fazer bem com a 15C, tá? Mas realmente é difícil, realmente é chato, tá? Então, vou para a microlâmina, tá? Quando eu não consigo com a 15C, eu vou com a microlâmina. Eu utilizo pouco bisturi elétrico, muito pouco. Inclusive, pessoal, bisturi elétrico na periodontia não é muito bem visto, tá? A queima de tecido epitelial pseudoestratificado, que seria o tecido queratinizado, ela não é legal. E o que você faz quando você usa o bisturi elétrico para fazer qualquer tipo, independente de seu Schaefer, de seu electrical altero, não importa, você está criando uma situação perigosíssima para perda desse tecido que é riquíssimo. Então, a gente, na pério ainda, oferece como argumento, né, o uso da lâmina de bisturi fria, que é mais indicado. Aí, o lance de usar 15C, 15D, 15, katana, é critério técnico crivo de cada um, entendeu? Mas, bisturi elétrico não, gente. Desculpa me meter nisso, João. Não, imagina, eu também eu compartilho da mesma opinião. Eu tenho um bisturi elétrico, mas eu falo que ele fica muito mais na gaveta do que fora, assim, né? Eu uso muito pouco mesmo. Muito, muito bom. Uma outra dúvida, querido, é o seguinte: eu vi que você faz a interação de diversos softwares, de diversas imagens, como por exemplo o escaneamento facial, né, utilizando, por exemplo, o iPad ou o próprio celular, né, que tem esse tipo de recurso. Eu vi que você utiliza o STL indexado junto com
o Daikon. Qual que é o software mais intuitivo que você tem hoje, que você pode indicar hoje para que a gente possa fazer a interação desses arquivos numa única massa de arquivo, no final das contas? É, é assim, os bons, os intuitivos são pagos, assim, a licença tem um custo elevado. Então, por isso que eu sempre falo, acho que não compensa tanto. Quem quer começar, começa com o Blue Sky aí para ir mexendo, para ir manipulando. A partir do momento que você tem demanda, aí você faz a aquisição aí de um Exocad, por exemplo. Eu utilizo muito Exocad. Eu tenho um scanner da Trishape, então eu também trabalho com a linha Trishape, que é minha parceira, assim, a gente não quer falar muito de marcas assim, mas hoje os bons softwares de planejamento, eles têm um custo de licença ainda muito elevado, tá? Então, o que eu recomendo? O Blue Sky vai bem? Vai. Para quem quer fazer, para quem quer aprender, para quem quer começar a manipular, sempre utilize ele aí com apoio de um Planning Center, mas terceirize isso. Terceirize isso. Tá? Terceirize Entendi, para o Planning bacana. Center e você vai começar a ver qual que você se identifica mais. Hoje, o Exocad funciona em praticamente tudo. Praticamente, o Nemo Scan para Perioguide, para mim, é o melhor. É o que mais funciona. Então, você sempre vai ver que um vai ser melhor para uma coisa do que para outra. É a mesma coisa de scanner, né? Scanner intraoral. Se você hoje pegar um Itero, é bom? É legal. Para quê? Para orto, para prótese. Para você fazer escaneamento de tecidos, eu trabalharia aí com Trishape, trabalharia com Medite. Né? Hoje eu tenho em São Paulo um Trishape, aqui na Bahia eu tenho um Medite. Ambos me atendem muito bem. Ambos são Qual que você tem a fantásticos. versão? Você tem o 500 ou 700? O i700. O i700, tá. Muito bom, muito bom. Mais moderno, né? Inclusive chegou um aqui ontem, um outro ontem. Aqui eu tô, eu Cara chique, até né, velho? Eu até pensei no começo da aula, eu falei assim, eu vou mostrar para o pessoal que alguns diferenciais, eu falei, não, vai ficar muito. Mas chegou aqui, chegou um outro mês que eu gosto bastante. Muito É bem, muito um bem. bom custo-benefício, pessoal. Só para vocês terem ideia, esse mesmo médico que estava no último CIOSP do ano passado, em junho do ano passado, por cento e poucos mil, no CIOSP desse ano baixou para 79, né? O mesmo. Assim, ela É, está vendendo esse equipamento, mas vocês podem adquirir de outras maneiras. Hoje a gente tem bons scanners de 69 e mil. o bacana de scanner como o Medit, por exemplo, é que ele é uma plataforma aberta. Você não tem que pagar a atualização do software, como algumas outras plataformas exigem, né? Exatamente. E ele é extremamente intuitivo. Isso é Muito bom, isso intuitivo. é legal. Muito bacana, muito bacana. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida para tirar com o professor Edmar? Vamos aproveitar, não querendo abusar, mas abusando. Olha lá, o Thiago está tirando uma dúvida aqui, vamos ver o que ele está perguntando. Caso o guia cirúrgico não adapte corretamente, aborta a cirurgia? Tiago, sempre que eu vou trabalhar em casos pós-exodontia, quando o guia não adapta, eu faço a mão livre, tá? Porque aqueles casos que eu mostrei para vocês, por exemplo, se o guia não adapta, e aí? A gente não consegue escanear mais o paciente, não consegue, porque a gente já fez a remoção do elemento e o paciente está na cadeira, e aí? Aí eu tenho dois caminhos. Eu prefiro seguir a mão livre. É difícil isso acontecer, é muito raro isso acontecer, mas se acontecer, eu sigo a mão livre. Tá? Agora, se eu estou trabalhando em um caso onde não é pós-exodontia, por exemplo, aí eu tenho liberdade de rever aí o que aconteceu, onde foi o problema e pedir de novo. Uma coisa que eu faço muito aqui eu confiro o planejamento, quando eu atendo o paciente, peço os exames, faço o planejamento, confiro o planejamento
mando para cá para fazer a impressão da guia. E daí eu peço minha assistente para fazer a prova do guia ou minha esposa, que também é dentista. Aí elas fazem a prova do guia antes do procedimento cirúrgico. Tá? Isso eu faço relativamente muito, assim. A não ser quando eu não tenho Muito muito bem. tempo hábil, aí eu confio, né? Mas é muito difícil. Sabe por quê? Antigamente era difícil dar certo, né? Hoje é difícil dar errado. Por quê? O software de planejamento é muito preciso, os equipamentos de escaneamento são muito precisos e a qualidade dos arquivos DAICO gerados nas radiologias são muito precisas. Tá? Agora você precisa ter alguns pulos no gato, por exemplo. É, você vai fazer um caso total, por exemplo. O que que é fundamental? O que que é de tua responsabilidade, Tiago? Vai fazer o preparo da prótese? Você tem que fazer o preparo ali, fazer as marcações com o gluta-peste. Você tem que garantir que o paciente vá para a tomografia com essa prótese bem adaptada. Porque se essa prótese não estiver bem adaptada, corre o risco de você receber todos os exames, fazer todo o planejamento na hora de fazer a adaptação, de adaptar aí teus implantes vão sair para vestibular, vão sair para palatina, tá? Então, algumas coisas você tem que tomar cuidado. Em caso de prótese total, por exemplo, você tem que fazer é garantir que a prótese que você fez ali para o paciente, com a nova DVO, deixa eu só colocar a bateria aqui, peraí. Você fez para o paciente com os novos, restabelecendo todos os parâmetros, esteja bem adaptada. Vou utilizar a prótese que o paciente já tinha, a dimensão está correta, posicionamento de dente está correto, não tem problema nenhum. Faz as marcações nela, faz ali um registro com silicone para o paciente ocluir quando for fazer o exame, garantir que essa prótese fique estabilizada, tá? E aí encaminha para a radiologia. Tá? A maioria das vezes, o problema da guia não adaptar está relacionada à obtenção dos exames de imagens ou a esse planejamento prévio. Tá? Muito Mas é bem. muito raro, Uma, é u- muito uma, difícil. u- vou abusar de você e fazer uma última, tá? Fica à vontade. Prótese para cirurgia guiada, PMMA ou zircônia? Olha, provisória sempre PMMA, sempre. Eu nunca faço direto zircônia. Tá? Eu Hum, sempre, em casos de prótese total ou mesmo de provisórios, eu nunca finalizo o fluxo. Eu faço todo o fluxo digital, mas eu nunca finalizo, nunca deixo definitivo. Tá? Eu sempre deixo com PMMA primeiro, né? E hoje a gente tem resinas aí muito boas, muito resistentes, né? Que nos dá mais confiança. E aí depois sim eu sigo para. Eu não confio finalizar o fluxo, até porque hoje a maioria dos casos que eu faço acabo sendo de próteses fixas. E aí a gente tem toda aquela questão do manejo tecidual, então, por mais que eu falo, o teu tratamento vai ser rápido. Eu consigo restabelecer estética e função rápida, mas seu tratamento vai ser um tratamento longo, tratamento demorado. A conclusão do teu tratamento é demorado, tá? Então, sempre perfeito. PMMA. Muito bom. Pessoal, esse é o professor Edmar Aguiar, um dos grandes hoje da cirurgia reconstrutiva na área de cirurgia guiada. A gente tem um enorme prazer e orgulho, né, de ter o senhor conosco hoje. Tem mais uma dúvida aqui, deixa eu dar uma Vamos lá. olhada, deixa eu ver aqui, antes de fechar a conta. Qual o tempo, então, que deixa com a prótese PMMA e muda para definitiva? Só respondendo, tá, pessoal? Definitiva nunca. É, A prótese final, não definitiva. Não, pelo amor de Deus, não me vende prótese definitiva, que isso não existe. é, é isso mesmo, é isso mesmo. Depende do tipo de implante que você utilizou, tá? Quando eu trabalho com implantes de carga precoce, às vezes 60, 90 dias. Quando eu trabalho com implantes com tratamento superfície com duplo ataque ácido apenas, aí eu espero o período ali de 4, 6 meses tranquilo, né? Sem muita Hum, pressa. Só que assim, isso para Muito bem. iniciar.
Mas tudo depende. Você vai fazer condicionamento gengival, você vai fazer uma prótese fixa, por exemplo. É, você restabeleceu papila, né? Quando você tem uma condição favorável que permite isso, a papila tá restabelecida. Se tiver, ótimo. Se tiver, ótimo. Aí você já faz ali o escaneamento, manda e ela já vem pronta praticamente. Agora, se não, você vai precisar fazer algumas trocas de provisórios, tá? Muito bem. Como eu disse, esse é o professor Edmar Aguiar. É uma honra inenarrável tê-lo conosco, professor. Esperamos tê-lo em breve em mais outros eventos aqui do RID, tá? Lembrando, né, para o pessoal de Bahia e região, em breve novidades, né? Em breve Ex- novidades. 2024 promete, né, Exatamente. Edmar? 2024 Exatamente. promete, né? Quem estiver no Index, o Dr. Edmar não estará no Index esse ano, estará no EAO, no encontro da Academia Europeia de Osteointegração, né? Representando o Brasil lá com o brilhantismo de seus trabalhos. Mas o RID estará no Index com o professor Sérgio, comigo, com a professora Karen. Nós estaremos apresentando alguns trabalhos interessantes, tanto na grade principal do Index como também nos parceiros, como Critéria. Mas tô fazendo uma força enorme para trazer o Edmar para o nosso time, né? Peso de ouro. E em Opa, breve, vamos! novidades. Em breve, novidades. Edmar, sem palavras, obrigado pelo carinho, pela humildade de ter aceitado o nosso convite, pela disponibilidade, em nome do RID. É uma honra tê-lo conosco. E esperamos puta, que você volte mais vezes aqui para falar conosco e com nossos alunos. Foi um prazer imenso tê-lo conosco, viu, meu amigo? Amigo, o prazer foi todo meu, né? Foi uma alegria imensa responder a teu convite. Contem comigo sempre, tá, pessoal? E o que vocês precisarem, podem chamar, vou estar sempre à disposição. E não percam tempo, não, tá? Não esperem o melhor momento. Começa amanhã, olhar para a odontologia digital. Começa amanhã a incorporar isso dentro da Muito rotina bem. clínica de vocês, tá? Esse é um compromisso Porque nosso com os alunos, inclusive. exatamente, porque não tem barreiras, assim, independente do público, independente da região. Só que uma última fala assim, para vocês: eu tenho clínicas em São Paulo e minhas clínicas meu público é de A a Z. Por que de A a Z? Né? Porque eu tenho clínica no Morumbi, eu tenho clínica dentro de Paraisópolis, eu tenho clínica no Butantã. Então, e tenho clínica hoje na Bahia, no Sertão Baiano. Então, são locais totalmente distintos, de públicos totalmente distintos, e em todas as clínicas eu trabalho com fluxo digital já há muitos anos. Tá? Em todas as clínicas eu trabalho com cirurgia guiada já há muitos anos. Tá? Então, se eu consigo trabalhar dentro de realidades diferentes, vocês também conseguirão, não tenho dúvida disso. Tá bom? É isso, Muito muito bem. obrigado, uma boa noite, um bom descanso a todos. Até mais, pessoal. Lembrando, ainda teremos agenda no mês de setembro, dia 26, teremos Léo de Fran, um dos caras mais fantásticos também aqui de São Paulo, para falar, continuar, né, um pouco do tema do professor Edmar, falando também de cirurgia guiada, beleza? Forte abraço para vocês. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Beijão, Edmar. Tchau, obrigado, meu irmão. Um abraço, tchau, tchau, beijo.